Você aí do futuro, do presente, do passado, pouco importa. Seja bem-vindo a mais um episódio do SantaCast, direto o podcast que causa vai além do sintomas. E navega no que, Júlio? Saúde, comportamento e sociedade. Não na mesma ordem, mas sempre vai com uma pitadinha de amor, humor, terror e todas as emoções que possamos sentir. Mas hoje a gente vai colocar hormônio. Alquimia. Magia. Transdérmico. Tecnologia. Tem acolhimento. Ciência. Opa, tem mais biodisponibilidade. Tem ciência. Caraca, vai explodir aqui a poção. Vai, vamos. E mais uma pra fechar, é muito aprendizado hoje. É isso aí. Então, pra você que está chegando no nosso canal agora, ative as notificações, curte, o braço não cai, não vai de graça. Nada. Curte, é de graça, não tem problema nenhum. Compartilha para quem precisa escutar, ouvir e assistir o episódio de hoje. E para você que ainda não é membro, por que não é membro? Tá de sacanagem. Porque ajuda nós. Não, ajuda e contribua com o canal sendo membro do nosso canal, onde nós temos 3 aquisições. Você pode usar o dedo desse jeito. 3 aquisições. A primeira aquisição, Zumpsauros, onde você pode enviar sugestões de convidados e também de temas. Além de tudo, o seu chat é personalizado. Você viu que essa semana veio os mesmos comentários. Achei mó legal, viu? Diferente, assim. Com os Zumpsauros com selinhos, né, na frente do seu nome. A segunda opção é Consciência Vital, onde você tem uma juntadão, uma retrospectiva dos melhores momentos do SantaCast, com direito a enviar perguntas através de vídeo com carona. A gente devia editar assim, né? Colocar na traquinas, assim. Você faz assim, sabe a carinha de traquinas? Você liga aqui e fala, quero fazer uma pergunta. Será um prazer receber. Exatamente. E a terceira e última opção, a da My Top, velho, bem campineiro, Trigêmeos, onde você tem tudo que os Zumpsauros têm, tudo que o Consciência Vital tem. E, além de tudo, acesso aos bastidores. E ele sempre esquece conteúdos exclusivos. Calma, cara. Eu ia fazer aqui, conteúdos exclusivos pra você. Certo? Vamos lá. E se você... Outro recadinho. Calma, mas você acha que eu esqueci? Outro recadinho. Praticamente uma redação do Enem só de recadinho. Mas precisa do recadinho. Precisa de introdução. Tem que ter uma introdução. Rapaz, peraí. E aí, você que tá dentro do seu heart, aqui, ó, dentro do coração, dentro da cabeça. Eu tenho uma causa. Eu quero falar sobre essa causa. Você quer promover sua causa através do SantaCast? O QR Code está aqui na cabeça do Glauco. Se você tem interesse em promovê-la, não hesite de nos procurar. Certo? Não fica só falando em churrasco. Fala. Cotovelo em reunião. Você é um profissional. Você é um profissional. Eu tenho que falar isso. Quer falar sobre comportamento? Quer falar sobre sociedade? Quer falar sobre saúde? Vem com a gente. Tá tudo ligado. Vem com a gente, certo? E não podemos deixar do nosso apoio do ICCT, Instituto Campineiro de Cegos Trabalhadores. Nós temos uma jornada aqui para você que tem dúvida de como funciona, né, a vida de um deficiente visual. Pessoal, esses 5 episódios nós temos a Gal Soares, Thiago Magalhães, Rosana Lara e nosso amigo Salmir Santos e Maria Rita para falar toda a jornada do ICCT. E se você puder contribuir com qualquer valor ou conhecer o ICCT, o trabalho que eles têm, a gente já vai dar uma dica aqui ao canal, ao Jardim Sensorial. Muito legal, né? Muito legal. Então, sexta-feira, inclusive, nós vamos lá para futebol. É isso aí. Então, tem o QR Code aqui, qualquer contribuição. E se você também tem um aparelho celular, tá querendo guardar aquele... tem uma... Eu ia falar as marcas, olha, quase. Guarda a marca. Você não tem ideia como pode contribuir com a vida de um deficiente visual, né, Glauco? A doação de equipamentos. Correto? Sem mais delongas, Glauco. Só áudio descritivo agora. Para você que está nos escutando e nos ouvindo. Eu sou o Júlio, um dos hosts aqui. Meu cabelo é castanho claro. Tô deixando crescer um pouco, tá quase no ombro. Passando produto para ficar ruivo. Não, mas agora não passei. Camomila não passei não, tá? Tenho estou com um relógio amarelo, meus olhos são castanhos esverdeados, estou com uma camiseta Hering preta e um jeans e de meia. Descalço. Glauco. Eu sou o irmão gêmeo dele, o que muda é Glauco, né? É a mesma coisa. O relógio dele é amarelo, o meu é preto. Tô de jeans, descalço, camiseta básica da Hering. Hering patrocina nós, se possível. A gente agradece. Não tem problema nenhum. E é isso. E usa o anel preto. Eu uso a mão esquerda e um anel de Atlantis com todo o poder. Vamos lá, Glauco, sem mais delongas. Chega, Júlio, de falar. Nossa, não falamos bastante. Só de introdução foi acho que meia hora aqui. Mas vamos lá, galera. Nosso convidado de hoje, amiga de campo, trabalhamos debaixo do mesmo guarda-chuva,
mas em famílias diferentes. Parecia os Berdinazzi, os Mezenga, Em né? áreas diferentes. Em áreas só diferentes para articulação e o outro só vai para ginecologia. Esse povo vai para ginecologia. Vocês não podem entrar na ginecologia. Então ninguém vocês vão vai, aqui. mas não tinha jeito. Aí a gente parava para tomar um café, bater um papo. Isso a gente fazia. Qual que eram os né? desafios? O que está acontecendo? Nossa convidada de hoje, Reginalda Russo, vai falar sobre a evolução da terapia hormonal. Então, fica aqui com a gente que hoje... Individualizada. E individualizada. Nossa, você pôs a... Você viu? Gostou da cereja, né? Reginalda, Adorei. seja bem-vinda à nossa sala. Obrigado, né? A mesa é nossa, vamos dizer, seja bem-vinda. Vou E aí, né? falar de um assunto que acho que ainda é muito tabu para muita gente, muito é polêmico, mito, né? Não sei até onde vai a polêmica, mas a importância da manipulação para os médicos em questão de reposição hormonal e assim, falar desse assunto, Reginaldo, e não colocar você para falar sobre isso, é como se não tivesse uma página no livro de história. Nossa, você... que responsa! Segura a expectativa. Não, mas obrigado, porque a sua contribuição como profissional da saúde é muito importante. E tá aqui e poder dividir nessa mesa aqui um diálogo sobre o mercado do qual, né, a gente estava falando aqui. Eu e o Júlio, dia 16 de junho, completamos 20 anos, quase 50% da nossa vida. Você depois compartilha o tempo que você tem, mas tem uma contribuição muito grande, e a gente não fala só do profissional de saúde para o profissional de saúde, mas sim dos pacientes. Que a gente, com certeza, o seu conhecimento, com a sua alquimia nas empresas que você passou, você devolveu a qualidade de vida para muitas pessoas. Tenho orgulho de dizer que sim, com certeza. Perfeito. E a gente começa como, Júlio? Eu começo perguntando, você imaginava chegar na terapia hormonal? Como foi essa trajetória até chegar na parte da terapia hormonal? Porque, querendo ou não, até a gente estava conversando um pouco aqui antes, era de uns 10 anos para cá. Como é que isso entrou na sua vida? Como é que foi essa jornada como farmacêutica do segmento magistral, Reginaldo? Ai, Júlia, essa jornada é longa. Primeiramente, quero agradecer, Glauco, Júlio, o convite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Nós que agradecemos. Muito orgulhosa de estar aqui com vocês hoje. Vamos lá. A trajetória é longa. Eu sou farmacêutica lá de uma geração lá atrás. Eu estou formada, eu já me graduei há um pouco mais de 30 anos, 3 décadas. E todo esse tempo dedicado à farmácia magistral. Quando eu saí da faculdade, eu já sabia que era essa área que eu queria. A gente nunca sabe quando entra na faculdade qual vai ser a sua tendência. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha ideia de que área dentro da farmácia eu ia querer seguir. Eu fui fazendo estágio, tudo que é canto. Fui para o hospital, fui para a indústria, fui para o laboratório de análises clínicas, em tudo que é canto. E para a farmácia. E eu me apaixonei pela farmácia magistral, pela farmácia de manipulação, porque é onde eu percebi que eu ia aliar 2 coisas muito importantes para mim, que era a química, porque a gente gosta de química, de farmacologia, né? A gente gosta dos fármacos, dos medicamentos, mas eu consegui aliar com um cuidado ao paciente, o cuidado mais direto. Claro que o farmacêutico que está na indústria também ajuda o paciente, mas na farmácia magistral é onde nós temos aquele contato direto com o paciente e podemos ajudar de forma mais direta. Isso, para mim, era ponto de honra, era muito importante. E aí eu trabalhei sempre nessa área. A farmácia, eu trabalhei muitos anos numa farmácia em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, trabalhei muitos anos numa farmácia. E a farmácia tinha como tendência trabalhar em nichos, em áreas específicas de mercado. Porque é onde a gente consegue fazer um trabalho mais focado, mais direcionado e ajudar de forma mais efetiva também, né? Então, claro que era uma farmácia que atendia prescrições magistrais de uma maneira geral, mas nós tínhamos áreas específicas de nicho de interesse. E quando eu entrei lá, uma das áreas era a dor, era o manejo da dor. Então, é outra área assim, que está no meu coração, bate forte no meu coração. O maior volume de prescrições e de pacientes eram da reumatologia e da área da dor, de uma maneira geral, ortopedia, clínicas de dor. Num determinado momento, houve a necessidade de abrir um pouco mais esse leque, de buscar um outro nicho interessante e importante. E lá o objetivo eram áreas que realmente fizessem diferença, que trouxessem qualidade de vida. E dor faz isso. E aí nós fomos procurar que outra área poderia ser essa. Saúde da mulher, menopausa.
saúde da mulher, menopausa. E aí nós fomos estudar e nos especializar, e o que nós poderíamos fazer nesse sentido em relação à terapia hormonal, que no Brasil estava muito rudimentar, ainda muito precoce, muito recente. Fora do Brasil, não. Na Europa, nos Estados Unidos, já se fazia a terapia hormonal da forma como nós propomos, né? Porque a terapia hormonal da menopausa, ela remonta à década de 60, de uma outra forma. E da forma como nós estávamos propondo, que é a terapia personalizada, quase não se fazia no Brasil, praticamente não se fazia. Eu estou falando de 20 anos atrás, de cerca de 2 décadas atrás. Então, estava muito no começo. Quase ninguém falava do assunto. E nós começamos a estudar, e eu, claro, me apaixonei pela área. Né? Eu acabei adquirindo um interesse muito forte e acabei me aprofundando nos estudos. Nós desenvolvíamos aquelas preparações, o conteúdo técnico para levar ao prescritor, e na época o objetivo eram os ginecologistas para tratamento da menopausa. A terapia hormonal é muito mais do que isso, né? A terapia hormonal é mais abrangente, a gente vai chegar lá. Na época, a farmácia magistral não ia muito, não visitava muito esse tipo de prescritor, não visitava muito a ginecologia. Eram raras as farmácias que iam. Então, os médicos não sabiam exatamente nem o que nós fazíamos, nem o que era uma farmácia de manipulação e nem que tipo de terapia hormonal nós estávamos propondo. Então, era um trabalho difícil, bem de formiguinha, onde nós tínhamos que fazer um trabalho sequencial de visitas constantes dentro de uma sequência. Aconteceu uma coisa interessante assim. Eu fazia um trabalho em fascículos, né? Porque o assunto é extenso. Então, eu dividi o assunto em etapas, em fascículos. Eu não ia levar todo o conteúdo de uma vez, até porque a gente não tem... Vocês trabalharam também com visita médica, sabe que nós temos alguns minutos ali diante do médico, do prescritor. Entra de frente e sai de costas. Ou caindo e dando soco. Daquela forma. Então, nós fizemos um trabalho em etapas, em fascículos, e cada dia eu levava um assunto. Não eu mesma, nós tínhamos uma equipe para isso, eu trabalhava no desenvolvimento, mas eu fui muito também. Então, nós trabalhávamos cada visita um tema, dentro da grande área que era o tratamento hormonal da menopausa. Claro que com os ginecologistas foi um trabalho muito difícil, a ginecologia mudou muito nesse aspecto hoje. Também eu falo um pouco mais disso em seguida. A visão dos ginecologistas mudou muito, era muito mais polêmico lá 2 décadas atrás do que é hoje, mudou muito. E nós acabávamos conseguindo um trabalho mais efetivo quando nós começamos a visitar os médicos da medicina integrativa, né? Da ortomolecular, da medicina integrativa, porque esse médico tem uma visão mais abrangente do tratamento do ser humano de uma maneira geral. Então, nós começamos a ter um resultado mais efetivo. E como nós fazíamos esse trabalho em fascículo, eram 8. E levava, e ok, nada, e levava o segundo, levava o terceiro. Quando chegava no terceiro fascículo, o médico, poxa, isso aqui é interessante. Não é que eu estou precisando disso, porque a minha paciente pode se beneficiar com isso. Aí eles me ligavam, escuta, você me mandou o número 4. Cadê o 1, 2 e o 3? Então ou deve estar no lixo, ou naquele montante ali, ó. Você sabe, Regina, talvez ali na gaveta. Isso comprova cientificamente que o médico vai lembrar do representante da 4ª visita. É por aí. É uma forma também de dizer que precisa, né, dessa frequência. Mas que bom que E aí ele pedia o 1, 2, o 3 e o 4. Bom, eu saí da farmácia, eu publiquei um livro em 2009, junto com um médico, um outro farmacêutico, um livro sobre terapia de modulação hormonal bioidêntica, como nós chamávamos na época. A primeira edição foi em 2009, ele já está na 3ª. E esse livro me abriu portas. Como pouco se falava disso no Brasil, aí acho que as farmácias, os farmacêuticos e até mesmo os médicos, poxa, a Reginalda fala sobre isso, né? A Reginalda entende um pouco do assunto. Isso me abriu portas para falar sobre isso, palestrar, dar aulas. Então, quando eu saí da farmácia em 2010, eu dava aulas sobre o assunto. E foi evoluindo a partir daí. Trabalhei numa empresa, numa distribuidora de ingredientes. Também com esse objetivo, eu trabalhava na área de desenvolvimento, na base de veículos transdérmicos, especialmente com terapia hormonal, com saúde da mulher. Então, a empresa era bastante focada em conceitos
especiais, e um desses conceitos era a saúde da mulher. Acredito que eles me chamaram por causa dessa expertise com hormônios e com saúde da mulher, e me chamaram, e eu comecei a atuar no outro lado da moeda, né? Que é as dificuldades da distribuição, da importação de fármacos, de ingredientes farmacêuticos e a distribuição. Então, me deu um desenvolvimento numa empresa de grande porte, que era um outro tipo de experiência. E eu saí dessa empresa, nunca larguei o assunto. E outra coisa interessante que acontece, toda vez que eu penso, pô, esse assunto já deu o que tinha que dar. Terapia hormonal, já todo mundo fala disso, todo mundo já sabe. Dá uma gulgada já, né? Dá uma gulgada, já deu o que tinha que dar esse assunto. GPT já responder como é que faz, né? E aí eu me deparo que não funciona assim. Ainda tem muita polêmica, ainda tem muita dúvida entre os médicos, até porque a ginecologia evoluiu muito e os ginecologistas vêm buscando esse conhecimento, e isso é na última década. Antes disso, não. O próprio ginecologista torcia um pouco o nariz, né? Até porque, na época, torcia-se um pouco o nariz para a terapia hormonal de uma maneira geral. Não só a manipulação, mas da indústria também. E o ginecologista torcia o nariz, as associações médicas torciam o nariz há 10 anos atrás. Isso vem mudando muito fortemente, a ponto das associações médicas entenderem que a terapia hormonal da menopausa deve ser individualizada. Eu prefiro personalizada, né? Mas é a mesma coisa, é uma questão semântica. Então, está lá nas associações que deve ser personalizada. Hoje é entendido que a terapia com estrogênios por via transdérmica é a forma mais segura e eficiente. E isso trouxe, não é só a manipulação que faz estrogênios transdérmicos, a indústria também faz. Mas a gente vai chegar nessa questão da personalização. Perfeito. Que não tem outra forma. O melhor resultado é através de personalização, não só de dose, mas também de via de administração e forma farmacêutica e escolha de hormônio. Então, esses 4 pilares é que fazem a total diferença. Então, são 4 pilares que, pensando na diversidade do ser humano, para administrar esses 4 pilares, são muitas variáveis, né? Então, tem que ser personalizado. Por conta dessas variáveis, da diferença que tem que ser personalizado. Isso foi entendido na última década. E os resultados hoje dos médicos que atuam nessa área, já há alguns anos, são exuberantes. Porque é maravilhoso. É a paciente entrar numa situação e sair de lá alguns meses depois vibrando. E eu vi muita paciente assim, lá na época de farmácia, vibrando com o resultado, satisfeitíssima com o resultado. Isso é muito gratificante para o farmacêutico e para o médico. E eu nunca larguei essa área, porque ainda tem polêmica, ainda tem situações para serem desmistificadas. E na verdade, eu saí da empresa, da multinacional onde eu trabalhava, eu saí da empresa e, para empreender, abri uma empresa de consultoria. O meu foco hoje são as aulas, palestras, cursos, mentorias, e o carro-chefe é a terapia hormonal da menopausa. Não só, lógico que também se fala muito em terapia hormonal para o homem, tá? Mas hoje a demanda grande, o interesse gigantesco é a menopausa. Então, eu passei a fazer um trabalho muito focado junto às farmácias, junto a profissionais da área da saúde. Então, o foco do meu trabalho em termos de mentoria e aula são profissionais da área da saúde, mas muito especialmente na formação do farmacêutico magistral, para que ele possa ter segurança para atender as prescrições com total segurança, resultado, eficácia e segurança, né? E, inclusive, também o atendimento à paciente, que busca muito no farmacêutico esse acolhimento. Eu tenho uma curiosidade, Reginalda. Eu não lembro se foi numa aula que eu fui e falar do poder do hormônio. Eu fiquei até encantado. Que o hormônio, se for ver, extrair todo o hormônio, não sei se é verdade, então, se extrair todo o hormônio do nosso corpo e pingar, dá umas 10 gotinhas de tão poderoso que é. E é isso mesmo. E tem que por isso que eu acho que tem essa coisa polêmica, tem que tomar cuidado. Cautela, né? E deram um exemplo também como reloginhos, né? Se regulam aqui, tem que regular, tem que... Como é isso, o Reginaldo? É isso mesmo, não é? São substâncias altamente potentes. Então, se é altamente potente, quer dizer que uma pequena quantidade já faz um efeito enorme.
E o nosso corpo é preparado, é desenvolvido para trabalhar com pequenas quantidades, com as quantidades ideais. Então, nem a mais e nem a menos. Isso é muito importante. Quando se busca a terapia hormonal para reequilibrar o equilíbrio, reequilibrar o equilíbrio é ótimo, desculpa, para reequilibrar o sistema hormonal, para reequilibrar o organismo através do sistema hormonal, quanto mais se imitar ou quanto mais for parecido com o que o organismo faz, porque, na verdade, nós estamos devolvendo o equilíbrio para um organismo que não está produzindo de forma eficiente o hormônio. Isso é importante se dizer. Quando a gente pensa em terapia hormonal da menopausa, é porque o organismo da mulher, por questões fisiológicas, vai reduzindo essa produção, reduzindo significativamente. Isso tem uma série de intercorrências. Então, o equilíbrio, devolver o equilíbrio hormonal para essa mulher, implica em devolver quantidade também ideal. Nem a mais e nem a menos. Nem a mais e nem a menos. Então, é o equilíbrio. Eu costumo comparar o nosso sistema hormonal com uma orquestra. Então, como uma orquestra, tem vários elementos que precisam estar em perfeita harmonia. Um é interligado com o outro. O resultado do todo depende de cada elemento dessa orquestra. E a participação também é relativa, né? Cada elemento da orquestra tem determinada participação. E o resultado está diretamente relacionado ao resultado e à segurança, porque o que a gente quer é o benefício com o menor risco possível. Claro que o excesso, o excedente, traz risco. Esse é o segredo, essa é a mágica, essa é a beleza. É devolver o equilíbrio. É aí que a paciente fica maravilhosa, vibrante, sem os riscos. Então, é o devolver do equilíbrio mesmo. Você falou 4 pilares, é o veículo, só para eu pegar o gancho, é veículo, que você falou, o ativo... Né, o hormônio, a escolha do hormônio, a escolha do hormônio, a via de administração, a preparação e a forma farmacêutica. E a forma farmacêutica. Então, a preparação e a forma farmacêutica estão muito relacionadas ao trabalho da farmácia, magistral. A escolha do hormônio é do médico, baseado num caso a caso, né? Agora, e a via também, o médico escolhe a via. A escolha da via transdérmica é feita pelo médico juntamente com a paciente, baseada, né, no resultado que ele espera, na expectativa da paciente. Mas a preparação, a forma farmacêutica é a beleza do trabalho personalizado. E a transdérmica tem o mesmo resultado que uma outra... Eu ia, antes de você falar da base, eu ia sobre... Você falou assim, era polêmico, né? Qual que era a resistência dos ginecos em relação a... volta um pouquinho para o passado. A gente abre a janela do... A gente vai abrindo aqui. Esses 4 pilares, acho que dá para a gente desmistificar e tirar muitas dúvidas dentro do veículo. A preparação, a origem do hormônio, de equinos ainda, de égua prenha, né? Prenha. Ainda, não é mais, né? Tipo, mas assim, qual que era a principal barreira do gineco? Stop, isso aí... Ótimo. 2 barreiras, na verdade, eram dois lados diferentes. Uma delas, sim, era o principal paradigma na época, a origem. Na verdade, uma substância hormonal, ela pode ser de várias origens, né? Ela pode ser natural, pode ser sintética, fabricada em laboratório de síntese, pode ser natural. Uma das polêmicas de 20 anos atrás eram a origem e os resultados que se obtinham com a terapia de então, onde se usava uma substância que não era em nada semelhante, era natural, é a tal do estrogênio conjugado da urina da água prenha, que é uma substância de origem natural. E a gente pensa, uma substância natural deve ser bom, né? Só que é completamente diferente do que a mulher produz. E aí traziam resultados diferentes. Isso nós estamos falando de um desses hormônios, porque a mulher ela tem um jogo hormonal que envolve não somente estrogênios, mas também envolve progesterona, envolve testosterona, isso falando dos sexuais, né? Porque também tem outros, tem tireoide, tem várias outras coisas. Mas falando dos sexuais, dos gonadais, esteroidais sexuais. Então, na época, se questionava, 20 anos atrás, se questionava muito a terapia de então, que era com esses estrogênios conjugados e com um tipo de substância que era chamada de análogo progestágeno, que não era a progesterona que a mulher produz, que era completamente diferente da progesterona que a mulher produz. Esse tratamento, na verdade, ele
acabou incorrendo num trabalho, nos resultados de um estudo clínico, um estudo grande, de grande porte, que teve uma repercussão gigante por vários motivos. Não precisaria, porque geralmente esses trabalhos clínicos não são inúmeros que acontecem, que não tem tanta repercussão na mídia popular. Esse teve, por vários fatores, teve uma repercussão enorme. E um braço desse estudo, inclusive, teve que ser interrompido. Ele chamava WHI, é muito famoso entre os médicos, todo ginecologista conhece. Um braço teve que ser interrompido por conta dos efeitos adversos. Algumas mulheres parecem que estavam tendo um risco maior de câncer. Então, o braço foi interrompido e, alguns anos depois, o outro braço também foi interrompido por conta dos riscos. Isso foi justamente na época que nós íamos começar esse trabalho, meio que jogou por terra, né? Falou, mas e agora? E muitas mulheres ficaram, porque iam bem de uma forma ou de outra, hoje estão melhores ainda, mas iam bem, resolviam os seus sintomas, se sentiam melhor, tinham mais qualidade de vida. E aí muitos médicos, não vamos mais, terapia hormonal, nunca mais, e as mulheres, mas e eu? O que eu faço agora? Como é que eu fico com o meu corpo, com os meus sintomas, com os meus calores, com os meus riscos para frente, né? Porque a terapia hormonal também tem uma proteção futura. Então, meio que se interrompeu. E o que acontece? O que nós pretendíamos, o que nós divulgávamos era diferente, era um outro tipo de hormônio, de uma outra origem, sintético, fabricado em laboratório, só que quimicamente a molécula era muito semelhante à do corpo. Então, isso significa que o corpo da mulher ia reconhecer de forma mais abrangente aquele hormônio como se fosse o próprio. Então, aquele hormônio que estava em declínio, se usássemos uma molécula muito parecida, praticamente idêntica àquela produzida pelo corpo, ela seria muito melhor reconhecida, do ponto de vista de resultado, melhor e segura. E a mesma coisa com a progesterona. Se usava uma molécula, passamos a usar uma molécula igual à produzida pelo corpo. E isso dava um resultado mais bem esperado também, porque nós, na área da saúde, quem estuda hormônio, conhece os efeitos do hormônio. Sabe o que o hormônio faz com o organismo? É diferente de um fármaco que o organismo nunca teve contato com ele. Quando vai para o organismo, então, uma indústria de síntese química, por exemplo, quando vai criar uma molécula nova, tem que estudar muito fortemente, porque ninguém sabe o que vai acontecer com ela no corpo. Quando se fala de estradiol, de progesterona, de testosterona, a gente sabe o que esses hormônios fazem. Sabe exatamente o que eles fazem. Então, é isso que a gente espera. Mas, idealmente, que ele esteja na dose ideal, na forma de administração ideal. Então, esse foi o primeiro bloqueio, tá? Os resultados ruins ali. Hoje sabemos que a maior parte daquelas mulheres que tiveram, do estudo, que tiveram reações adversas, começaram a terapia hormonal muito tardiamente. Isso é um outro ponto que mudou muito. Elas começaram muito tarde. A terapia hormonal, ela tem um caráter, o equilíbrio hormonal, ele tem um caráter preventivo. Ele vai tratar os sintomas da mulher, mas no que diz respeito à saúde futura, à saúde longeva dessa mulher, ele vai atuar de forma preventiva. Então, existe uma janela de oportunidade ideal, que na época, lá, 20 anos atrás, não era entendida. Então, se começavam as terapias hormonais muito tardiamente. Hoje, se entende, na ginecologia se entende, e os próprios, as associações médicas recomendam que se comece a janela de oportunidade mais precocemente, antes, bem antes. E aí você ganha segurança. Então, a terapia hormonal hoje é muito mais segura do que era 20 anos atrás. Então, ganhou muito. O que se imaginava que ia acabar, que ia cair por terra, hoje é muito mais seguro do que era há 20 anos atrás. E a segunda barreira, era o desconhecimento do médico em relação ao trabalho da farmácia magistral, a terapia personalizada. Estou falando de uma época na qual as farmácias pouco visitavam ginecologistas, era muito mais era mais na dermato, né? Era mais a dermato, era mais a dermatologia, então pouco se visitavam outras especialidades. Então existia muito desconhecimento. Era eu chegar num médico muitas vezes que nunca tinha ouvido falar da manipulação. Então, óbvio, evidentemente que primeiro ele precisaria
saber o que eu fazia, acreditar no meu trabalho, confiar no meu trabalho. Então, por isso esse trabalho de formiguinha em etapas, né, em fascículos, porque aí a gente vai mostrando e vai ganhando confiança e vai mostrando aquilo que é possível fazer. Até hoje, muitos médicos, na maior parte ginecologistas e outros especialistas também, não sabem o potencial, o que uma farmácia magistral pode fazer, o potencial e os resultados que ele pode ter quando ele trabalha. E você acha, desculpa te interromper, você acha que esse conhecimento não chega por conta das farmácias na mão do médico? Falta ainda mais gente levar essas informações? Ou assim, que nem você falou, eu achei que esse assunto tava batido. Já era, não vou falar mais, né? Na cabeça dos farmacêuticos, na manipulação. Por mais que, né, 20 anos, vários trabalhos aí que você fez, você acha ainda que falta chegar essa comunicação? Acho sim que falta chegar. Melhorou muito, evoluiu muito dessas 2 décadas para cá, né? Nos últimos 10 anos, muito mais. Então, evoluiu muito, mas ainda falta. O potencial, o número de mulheres e o que é mais importante, as mulheres demandam muito, estão demandando. Nós sabemos que o ser humano hoje não é o ser humano de 50 anos atrás e a mulher também não. Então, o que é uma mulher de 50 anos hoje? Essa mulher está no auge da sua vida ativa, no auge, no trabalho, no relacionamento, na família, com as amigas, na sociedade. Então, o que é uma mulher nessa fase? Então, elas buscam, existe uma demanda das mulheres enfrentando dificuldades gigantes. E uma ou outra dificuldade a mulher vai enfrentar, porque a menopausa ela vai vir para todas nós, vai vir para todas as mulheres, mas isso não significa que não tem que ter qualidade de vida nessa etapa. Lógico que tem que ter. E tem como ter muita qualidade de vida. E essa menopausa ela vem diferente para cada mulher. São inúmeros sintomas, tem toda uma sintomatologia, varia muito. Está cada vez mais precoce, Não é bom, né? É bom que a gente retarde esse processo ao máximo, porque os hormônios, eles são protetores. Então, o declínio dessa produção hormonal, na natureza, significa, esse organismo já reproduziu, ele já teve sua vida, nasceu, cresceu, reproduziu, agora ele vai morrer, né? Tchau! Pode levantar a mão se você quiser. Vai embora. Mas levanta a mão, filho. Caramba. Nossa Senhora. E a sociedade não acompanhou a natureza, né? A natureza é mais lenta. E até, aproveitando a natureza, pet, cresceu o mercado veterinário também com uso de hormônio? Desse tempo... Olha, isso é uma polêmica, né? É polêmica também? Porque perguntei de curiosidade, cara. Tá me julgando? Porque a gente fala aqui o seguinte, culpa, julga e condena. Você tá me julgando que a minha pergunta... Curiosidade, Reginaldo. Você soube... Júlio, muito polêmico. Não vou falar, não. Fica next, aqueles next. Vai, Júlio, faz outra pergunta. Funciona diferente, né, para os pets. Então, funciona diferente. Lógico que a gente sabe, uma molécula... como a testosterona, que é tão desejada, né? Todo mundo quer altos níveis. Não precisa de altos níveis, é só um pouquinho, né? É só um pouquinho. A mulher funciona muito bem com um tiquinho de testosterona, é suficiente. Só a faísca. Não, e assim, aquele que chegou aqui, deixa eu ver esse assunto aí. Mas eu compro meu na internet. Mas a gente vai falar sobre isso. Calma, a cara da Giovana. Você é espertão. Olha, eu consegui mais barato. Olha, eu consegui não sei passar no médico. Não falei gente, isso é um tem uma galera que como é que é? Não tem amor à vida. Underground. Underground. A gente só tá ali a mãozinha. Mas compra uns igual. Aí vem uns tubinhos pra injetar. Fala, deixa a vida me levar. Tudo... pra correr, pra tirar foto, pra pôr na vitrine das ilusões. Você acha? Eu acho que é isso, pra mostrar que tá bem. Sabe o que vocês estão falando? Eu vou tomar esse negócio. Deixa ela responder minha pergunta, cara. Tá palestrinha hoje, Giovana. Vai. Mas é verdade. Ô, louco. Aqueles assim. Mas tem gente querendo usar mesmo? Tem uma tendência, mas ainda tem muito pouco respaldo científico para que a gente possa falar. Diferente da terapia hormonal da menopausa, que tem muitos anos. Começou em 1960, meio errado. Caraca. Lá na década de 60, meio errado, porque começou com essa história do estrogênio conjugado, lá da urina da égua. Mas
tem muito histórico, desde a década de 60 para cá, tem todo um histórico do bem e do mal. Então, é algo que se conhece muito bem. Nós temos hoje respaldo para defender da forma como deve ser. No caso dos pets, do uso veterinário, não nessa forma de reposição. Lógico que, eventualmente, eles vão precisar de hormônios dentro da estratégia terapêutica, em alguns animais, enfim, mas não é um mercado que hoje a gente possa falar tem muito respaldo, é tranquilo, é seguro. Ainda falta. Ainda falta. A saúde humana ainda precisa mais gente saber, né? Imagina. E os médicos têm muita curiosidade ainda. Tem. Muita curiosidade, muito interesse e muita necessidade também. O movimento na ginecologia foi porque as pacientes pediam, as pacientes queriam. Aí o médico foi estudar, foi se especializar. Existe hoje um número muito grande de ginecologistas muito experientes nessa área, que já há 10, 15, eventualmente 20 anos que tem na sua clínica a terapia hormonal da menopausa, então adquiriram muita experiência. E, por outro lado, ainda tem médicos que estão começando, que estão querendo saber como funciona melhor, né? Então, hoje tem muitos cursos de preparação para esses médicos, enfim, eles têm muitas possibilidades de se aprofundar no assunto, aprender, e estão procurando. Na ginecologia, cada vez mais. Esse aspecto integrativo de tratamento, que há algumas décadas atrás, não se preocupava muito. Quando eu disse para vocês que não dá para... A gente não se preocupa só com hormônios produzidos lá pelos ovários da mulher. Né? A gente se preocupa com tireoide, se preocupa com sistema nervoso central, se preocupa com todo. Isso é o caráter integrativo de tratamento. É olhar essa mulher de forma integral, de forma integrativa. E essa é a procura da paciente, essa é a busca dela. É isso que ela quer. Ela quer ir num médico que não somente faça a reposição hormonal, mas que ajude ela a dormir melhor, que proteja o organismo dela mais ali para frente, que cuide da vida dela, porque não é só hormônio, né? A modulação hormonal vai muito além de hormônio. Tem aí questões relacionadas ao estilo de vida, à regra de alimentação, como essa pessoa se alimenta, né? Atividade física, como está esse organismo do ponto de vista metabólico, como é que está o metabolismo. Então, os médicos estão indo nesse caminho de olhar de forma integral, de forma integrativa. E eu tenho visto, na última década especialmente, a ginecologia ir nesse caminho. Então, os médicos ginecologistas também estão buscando olhar essa paciente de uma forma mais integrativa. E quanto mais eles fazem isso, melhor é o resultado e mais seguro, porque eles também não deixam nada escapar, né? Não deixa viés aqui e ali. Então, fica mais seguro, fica mais eficiente e mais seguro. Nossa, Reginaldo, falando, eu venho uma especialidade, a urologia, né? A gente está falando da ginecologia crescendo bastante, e para o homem é que assim, a gente entrevistou alguns urologistas aqui, eles falam o seguinte, que o homem é meio preguiçoso, às vezes não vai muito no médico, né? Eu acredito que se o homem fosse mais no médico, talvez a terapia hormonal para o homem também já estaria... Porque se for ver, vai entrar, como é andropausa que é o homem? Como é que é o nome? Declínio androgênico masculino. Você viu isso? Você viu? É disso que eu tô falando. Ele mudou muita coisa. Ele assim, não tá mais rap. Toma aí, ó. Seria mais rap. Toma, representante. Mas a questão da ginecologia, né? É a terceira especialidade com maior título hoje no Brasil. Não, mas que eu tô enxergando já como farmácia, já ia, não sei, uma oportunidade da urologia. A urologia tem duas questões aí. Uma, sim, é o paciente, diferentemente da mulher, o homem não vai muito preventivamente. É cultural, né? É cultural isso. A mulher vai desde a adolescência. Menstruou a primeira vez, ela começa a ir no ginecologista. E vai acompanhando até o fim da sua vida. Né? Então, existe uma cultura da mulher ir preventivamente no médico. Ela vai, não tem nada de errado com ela está indo preventivamente para cuidar da sua saúde. Culturalmente, o homem não é assim. Então, ele não vai. Ele vai se ele tiver um problema de saúde. Né? Então, ele já tem um problema de saúde. Não está bem zoado. Está bem zoado, ele vai. Tem um problema de saúde. É cultural. Então, tem isso. E o que eu vejo hoje, os urologistas também, talvez até por conta de não ter tanta demanda, também não vão muito nessa linha de terapia hormonal integrativa. Né?
repõe testosterona eventualmente quando necessário, mas não faz de forma integrativa. E o homem, ele responde à terapia hormonal muito melhor se ele cuidar da saúde antes. Se ele tiver com a saúde em dia, se ele tiver, se ele tiver alguma patologia como uma diabetes, hipertensão, se ele cuidar dessa parte antes, emagrecer eventualmente, a terapia hormonal vai funcionar muito melhor. Então, na medicina integrativa, o homem também precisa ir por esse caminho de mudança de estilo de vida, eventualmente, quando necessário. E o que eu tenho visto, que os urologistas também não nos ouçam, mas tem muita mulher levando seu esposo, seu parceiro, no ginecologista com ela. Como eu faço muitas palestras para médicos também, converso muito com ginecologistas, eles às vezes me pedem, né? Eu vou com um conteúdo de terapia hormonal da menopausa, e aí eles vêm, mas e o homem, né? E o homem, como é que a gente pode ajudar esse paciente também, né? E aí o urologista acaba ficando mais para a questão doença mesmo, né? Doença, quando o homem está com algum quadro assim, mas eles vêm procurando a ajuda porque a mulher, que é a unidade, o casal, né? A unidade, até a questão sexual envolvida, a saúde sexual é um pilar de saúde, E isso funciona só como uma unidade, como um par, né? Não funciona sozinho. Então, isso é muito importante para a mulher e muito importante para o homem também. Então, o tabu vem caindo. Idealmente, esse homem precisa ir no urologista, né? Então, e o ginecologista também vai até certo ponto, né? De certo ponto em diante, ele vai encaminhar para um urologista. Mas esse movimento de ir buscar ajuda preventivamente é encabeçado pela mulher. A mulher que vai filhão, vai. E é mesmo. É aquelas, eu mando da minha casa, banda. A geladeira tá onde tá, o fogão, por quê? A minha mulher que... a minha mulher que... então você não manda em casa não, fica com essa conversa fiada não. E melhoram muito também. O homem também, ele melhora demais. Ele entra meio derrubado porque tem muitas coisas que às vezes não são atribuídas ao declínio hormonal, um estado de falta de energia, um estado mental mais triste, né, para não dizer deprimido, e depois eles melhoram muito. Alguns meses depois, melhoram muito. Então, o casal fica com uma força gigante. É muito bonito de ver, sabe? Porque senão começa a procurar defeito e às vezes o defeito... Calma, vai, né? Pode ver. Eu tô com... Vai. Não, é que eu fiquei curioso sobre a questão da via, né? Como que o médico decide qual via ele utiliza na hora da conduta dele com o paciente ali? Seria interessante você explicar um pouco sobre essas questões das vias, né? Quando ele decide, dentro desses 4 pilares, e aí a preparação, depois a gente vai para o veículo, que isso é importante. A via, nós estamos falando de diversos hormônios, então existem variações entre os hormônios, tá? Então existem vias ideais para um hormônio, diferente da via ideal para outro. Então é aí que vai o conhecimento, essa é a beleza da mágica também, né? O exemplo que eu dei da via transdérmica, hoje ela é reconhecida para estrogênios nas literaturas oficiais, nas literaturas mais relevantes, nas associações, como a via de administração mais segura. Então, o médico, ele escolhe com base na sua própria experiência clínica, nos resultados que ele obtém, e também na expectativa do paciente, no caso da terapia hormonal da menopausa, da paciente dele, né? Então, e são várias opções, ele pode usar, no caso de hormônios para mulher, pode usar via oral, pode usar transdérmica, tem várias opções. O que se fazia lá no passado e que foi ruim, foi a via oral, né? E outro hormônio, um hormônio quimicamente diferente do que nós usamos hoje, mas absolutamente via oral, absolutamente. A via transdérmica vem se mostrando, e não é nos últimos 2 anos, é nos últimos 20 anos, vem se mostrando muito mais segura, porque existem os riscos, como nós falamos, existem os riscos da terapia hormonal, para algumas mulheres mais, para outras menos. Então, o médico escolhe baseado na sua experiência, na expectativa da paciente e no perfil da paciente. Perfil histórico pessoal, riscos pessoais, estilo de vida, né? Então, ele escolhe também baseado no perfil da paciente. E a via transdérmica vem se mostrando, no caso de estrogênios, a mais segura. Para a progesterona, diferentemente, mas também a pele, né? A via vaginal, a via oral e a via vaginal são as preferidas.
Porque a progesterona ela tem que garantir a segurança do útero da mulher, né? Uma das funções, a progesterona tem muitas funções, mas ela também garante garante a saúde do útero. E dessa forma, a maior parte das pesquisas parece tá mostrando que ciência tudo pode mudar de um dia para o outro, né? Mas vem mostrando que é a via vaginal e a via oral. E a via vaginal também tem várias opções de preparações diferentes na farmácia, né? Então, o médico escolhe baseado na experiência, na ciência, na expectativa da paciente e no estilo de vida da paciente também, no perfil. Não só estilo de vida, mas no perfil. Também pode estar relacionado ao risco inerente pelo histórico genético daquela paciente. A gente sabe que hoje a genética não é sentença de nada, porque nós interferimos na genética de forma positiva ou negativa, né? É o que se chama de epigenética hoje, a interferência do meio e do ambiente. Mas existe, o médico vai investigar o histórico pessoal, familiar da paciente, os seus hábitos de vida, na hora de escolher tanto a associação hormonal, qual hormônio ele vai utilizar, quanto a via de administração que ele vai utilizar. Parece tão simples a hora que você vai no médico, ele prescreve, né? Então, olha, para você que tá chegando aí no nosso canal, tá gostando? Tá curtindo? Curtindo. Curte, é de graça, o braço não vai cair. Né, Júlio? Compartilha. Para quem precisa escutar, ouvir o episódio de hoje, tem dúvidas sobre hormônios. Ai, será que é bom? Não é? Meu médico tem dúvida, já conversou comigo, apesar que o médico não vai falar isso, né? Mas se você quer mandar para um médico, falar, olha, fui em você, doutor, ainda você tem um pouquinho de preconceito, escuta a Reginaldo falando, não é verdade? E também se você, aproveitando, se tem uma causa aí dentro do coração, dentro da cabeça, eu quero falar, QR Code está aqui, traz a sua causa pra gente e promova ela, A gente vai dar um acolhimento aqui pra você. Chega de tratar vergonha sintoma, também, vamos tratar a causa. Exato. E se você tem vergonha, pode ter certeza que a vergonha vai embora, vai passar pela porta, vai vazar. Não é mesmo, Giovana? Não é mesmo? E lembrando, sempre reforçando, ICCT, Instituto Campineiro de Cegos Trabalhadores. Se você puder contribuir, galera, tá aqui o QR Code, por favor. Ah, não posso contribuir, quero ir lá conhecer. Vai lá conhecer. Qualquer contribuição, né, Glauco? E se você tem aparelhos também celulares em casa, por favor, doem. Que não deixa ele na caixinha, fundamental. Não. Be My Eyes aí vai ajudar muito os deficientes visuais, certo? Voltando aqui. Segurei o prato, vai, Júlio. Você deve ter enfrentado muitas objeções com os médicos no começo. Qual que era a maior objeção quando você fala assim? Porque assim, ó, gel transdérmico, eu vou fazer um médico bem... você tá me dizendo que essa base vai... É isso mesmo que você tá me dizendo, mulher? Aqueles assim, sabe? Eu já ia fazer igual... O quê? Eu sou um profissional, creminho né? Na pele. É o creminho na pele. Você vê que você quer me falar essa misturinha sua. Você quer me falar que... Para com isso. Que isso que... Não, médico, aí você virou um médico nervoso. Vai, aqueles que não acreditam. Não, tem, às vezes acontece a gente encontrar. Não são todos os médicos, mas às vezes encontram uns que estão meio virados no giraia, não é, Reginaldo? Sim. Já encontrou um desses? Virado no giraia é ótimo. Talvez o povo nem vai lembrar do giraia, mas vamos lá. Encontrou, Reginaldo? Sim, já até tipo, ponha-se daqui para fora, né? O louco. Que de realmente não acreditar na proposta, sim. Eu quero só reforçar um ponto que eu estava falando há pouco. As opções, quando nós falamos em terapia hormonal, as opções são múltiplas, né? Então, a gente não vai pensar, a terapia hormonal não é para mim. São múltiplas opções, é variável, é personalizado. Esse é o grande lance. Quando se personaliza, é para você, é personalizado. É personalizado, é para você. Então, pode entrar um determinado hormônio e outro não, para uma determinada paciente. Pode entrar uma via e outra não, uma via de administração e outra não. É por isso que é personalizado. Então, não existe não é para mim. Se é personalizado, você é uma pessoa, então você também tem uma forma. Existe uma forma. Então, é isso que eu queria pontuar. Perfeito. Sim, a questão das objeções com relação à via. Sim, a questão do creminho na pele, né? Então, você quer me dizer que um creminho na pele vai atuar? Até porque hoje nós temos... A terapia hormonal não é
não é uma exclusividade da farmácia magistral. Tem na indústria também, tem tratamentos industrializados. Mas o industrializado, ele nunca vai ser personalizado, porque não é proposta, não tem nada de errado nisso. Tem espaço e lugar para todo mundo, para cada forma terapêutica. Então, na indústria, não se consegue personalizar ao ponto que a farmácia de manipulação é capaz. Tanto em termos, até na própria composição, que é onde nós vamos chegar. Então, culturalmente, o médico conhece o transdérmico da indústria, embora a indústria também faça gel, mas basicamente fazem adesivos transdérmicos. Então, tem hormônios para a terapia hormonal da menopausa na indústria na forma de adesivo. Então, quando a gente leva a proposta do creme, né, do semissólido, a ideia é que não vai ter o mesmo resultado, não vai funcionar da mesma forma. Mas o que eu queria ressaltar é que existe muita tecnologia ali. Não é um veículo transportador, não é qualquer creminho. A gente tenta mostrar, o que eu tento fazer até hoje, já fazia isso na época, mas até hoje, que não é um creme qualquer. Existe tecnologia ali envolvida. Apesar de parecer como os outros, existe uma tecnologia, ele age por um determinado mecanismo. Para carregar, é lógico que tem substâncias que são boas para administrar na pele, que são facilmente absorvidas pela pele. E tem substâncias que são mais difíceis. Então, claro, o hormônio tem que ser fácil de atravessar, também é um ponto. Mas, o que eu costumo ressaltar, atravessa em que quantidade? Porque ele tem que atravessar a quantidade suficiente para fazer efeito. Não é um tiquinho de nada. Porque um tiquinho de nada, qualquer creme atravessa um tiquinho de nada. Ele tem que atravessar em quantidade suficiente para fazer efeito. E é aí que entra a tecnologia do que a gente chama de veículo transdérmico. Não é, ele tem ali uma forma, uma composição e uma forma de produção, uma tecnologia de produção que faz com que ele seja um excelente transportador para carregar uma porção maior desse hormônio. Então, é comum, inclusive, e existem muitas opções hoje, né, para a farmácia, o médico também sabe disso, existem muitas opções de veículos que agem por mecanismos diferentes. Então, a questão é o mecanismo pelo qual ele age. A pele é uma barreira, e a pele é uma barreira eficiente, ela serve para isso. Ela serve para não deixar qualquer coisa entrar, nem sair. Nem sair. Tipo, quem é uma barreira. Compacta tudo. É mesmo, a pele íntegra é uma barreira. Uma baita de uma barreira, hein? Então, a gente imagina que para transpor essa barreira, não é qualquer produto. A grande maioria fica na superfície e o que se sabe também é que toda substância química é capaz de absorver um pouquinho na pele. Agora, esse pouquinho significou o quê para o tratamento? Então, às vezes, é comum a gente ver uma preparação feita com um determinado veículo que atua por um mecanismo de transporte eficiente, dá um resultado que um outro veículo que não tem aquele mesmo mecanismo não vai dar. Então, o paciente, ora, faz numa base que não tem não segue aquele mecanismo e não tem o mesmo resultado. Aí o médico pode pensar, poxa, mas isso não está funcionando, eu vou aumentar a dose, o que eu faço com esse hormônio? Aumenta a dose. Aí passa a fazer, por alguma razão, a paciente passa a fazer numa preparação que vai um veículo transportador de fato. E aquele hormônio sobe milagrosamente. Não é milagrosamente, é tecnologia. E é isso que nós tentamos mostrar. E esse é parte do convencimento do médico, do prescritor, parte do convencimento é mostrar que aquele produto ele pode ser tão eficiente ou mais do que o próprio adesivo, do que o próprio produto da indústria, com benefícios próprios, porque o adesivo, queira ou não, muita gente é alérgica àquela cola, funciona muito bem, mas tem estatística para isso, um percentual grande, estatisticamente, de pessoas é alérgica à cola, ao material adesivo. Em contato durante muito tempo, pode causar alergia. Por outro lado, a farmácia de manipulação é capaz de utilizar na sua preparação ingredientes muito nobres, porque esse é o grande lance da manipulação. Então, ingredientes nobres, mais biocompatíveis. Os veículos com os quais eu trabalhei, nós tínhamos essa preocupação. Ingredientes biocompatíveis, que vão ter total afinidade com a pele, porque a terapia hormonal é utilizada por muito tempo, meses,
anos. Então, como é que você vai ter um produto que dali a algum tempo começa a danificar a pele, danificar a epiderme para a mulher? Cabelo e pele para a mulher, não mexa com o cabelo e com a pele, né, da mulher. Não mexa. Mexeu, o negócio pega pelo cabelo, cabelo, unha. Né? Unha também é uma coisa... Sim. E a gente estava falando Crítico, dessa questão né? da preparação, me veio na cabeça que... Aí um pouco dentro da farmácia, né? Para solubilizar o hormônio, um propilenoglicol. Aí tinha, na época, eu trabalhei com lecitina de soja, não lembro o que era a composição, mas para solubilizar, meio que era... Não vou falar nanossomar, mas por ser... Oh, meu Deus, a questão lipo, né? Uhum. Ele quase fazia um revestimento, vamos dizer assim. E usar ele como carreador. Eu usaria ele como um carreador. Fui um bom aluno agora. Porque eu pergunto isso porque às vezes tem aquele mito, né? Ah, não, só a base pronta funciona. A farmácia que você falou que ela pode fazer, mas funcionaria essa base dela feita, por exemplo, com outros ingredientes bio disponíveis, comparado com uma base pronta? Depende da composição e da tecnologia. A questão é mecanismo, a questão é a composição e a tecnologia envolvida. Não é qualquer fórmula de creme e não é feita por qualquer método. A farmácia é capaz, desde que utilize essas premissas. O que é importante dizer, entrando um pouquinho mais nessa questão técnica, né? É bem técnico isso. Mas a nossa pele, ela tem uma camada de célula e essas células têm uma membrana, que é um fosfolipídio. Ela tem uma parte, o que hoje nós chamamos de lipossoma, né? Ele é um fosfolipídio. O lipossoma, ou a estrutura lipossomal, ela tem uma estrutura parecida com a da membrana da célula. Então, quando se utiliza esse mecanismo, então, quando você faz um promotor de permeação, que você tem o objetivo de via transdérmica e utiliza esse mecanismo com formação de lipossoma, de estrutura lipossomal, ele tem uma maior chance de atravessar por dentro da célula. Tem dois jeitos de atravessar. Ou entre as células, elas são muito coesas. Quanto mais externamente, mais coesas. Porque a membrana, né? Não é para ter muito espaço. Não tem que ter muito espaço, é para ser coeso. Mas claro que existe um espaço. É como se fosse uma parede de tijolinhos, né? Tem um espaço ali de cimento. A nossa membrana, a nossa pele é dessa forma. Então, tem as células ali com um pequeno espaço. Atravessar o pequeno espaço é fácil. Só que 1% da nossa pele é espaço. O resto é célula. É 1%. Isso está na literatura também. O resto é célula. Então, como é que eu posso fazer com que atravesse efetivamente, atravessando pela célula? E aí que tem que ter tecnologia. Não é qualquer produto. Então, qualquer produto atravessa o espaço intercelular. Uhum. Uma Mercedes, uma Ferrari, Mas uma linguagem que a gente entende. Os ativos lipofílicos, tipo, não dá para ser qualquer um. É fosfatidilcolina que é nesse... Isso, né? A parte, a fosfatidilcolina, que é a formação da membrana bicamada lipídica. E aí você precisa de uma afinidade, né? Ou a composição vai estragar, né, a pele, vai esgarçar a pele, que é o que faz um álcool, por exemplo, né? O álcool é um excelente promotor de permeação, mas o mecanismo dele é de degradação, ele destrói a célula para passar, né? Ou é como se o fosfolipídio, né, o lipossoma, é como se ele achasse o espaço dele. Meu espaço é aqui, essa membrana celular. Então, ele atravessa como se fosse a casa dele. A gente brincava, ele atravessa como se fosse a casa dele. Assim, você chama, sai daqui, entrou. Você tá então, é a Ferrari, né? É o mecanismo Ferrari. É atravessar pela célula. E aí não é qualquer veículo. Não é qualquer veículo. Por isso que o resultado pode variar de veículo para veículo. E esse veículo, quando é nano, ele é melhor? Ou não? Porque nano, mas ele não necessariamente ele é melhor? Porque teve uma época também que tinha médico que tinha receio dessa coisa da tecnologia nano. Até onde vai chegar isso? Tem isso também, Reginaldo? Ele tem que chegar, eu brinco assim, na verdade ele tem que chegar até a corrente circulatória. Depois disso é problema dele. É problema do hormônio, onde ele vai depois.
Pagou ferro pra ele, aí, fião. Vai seguir aí. O produto... Que horror, gente. Se passou, seu B.O. é dele, hein? Nossa, já terceirizou. Já é. Eu vou até aqui. É uma brincadeira, claro, mas a função do veículo é fazer chegar na corrente circulatória. É problema do hormônio porque ele vai se ligar, depois que ele chegar no sangue, ele vai para os tecidos-alvo, né? Ele vai agir no músculo, no cérebro, coração, pele e por aí vai. Mas para fazer isso, ele tem que chegar no sangue. E ele tem que ocupar os receptores de forma efetiva. Então, tem que chegar a uma quantidade razoável, tem que circular uma quantidade importante, significativa. Né? Então, depois que ele chega no sangue, não é mais problema do veículo. O problema do veículo é fazer chegar o transporte até o sangue. Depois o sangue se encarrega e tem proteína de ligação. Aí é fisiologia, né? Aí varia também de pessoa para pessoa, mas aí o pilar não é a preparação, é a fisiologia. Porque tem que ser carregado no sangue, tem que ter enzima para biotransformar, tem que ter receptor. Aí é fisiologia, que é o outro pilar importante. E é importante dizer também, é muito, muito importante, inclusive, não é só a preparação é um dos pilares. A fisiologia também. Então, a experiência, a expertise do médico, ela vai ao ponto de perceber que também tem que ter enzimas para fazer as vias de síntese de metabolismo acontecerem. Tem que ter receptor na célula-alvo e enzima para acontecer. Um exemplo, né? Enzima, para elas existirem, elas precisam, além da questão genética, também tem que ter um cofator, tem que ter um agente agregado ali que faz ela ser ativa. Esse agente agregado, muitas vezes, é um elemento mineral, zinco, por exemplo. Então, aí vem a questão da integração do organismo, a medicina integrativa, né? Então, também a beleza da mágica é por aí também, não é só hormônio. Tem zinco para essa enzima atuar? Tem receptor suficiente? Então, a gente sabe que existe uma inter-relação entre os sistemas. Então, se a tireoide não está funcionando bem, ou se você dá estrogênio em excesso para a mulher, pode atrapalhar um outro sistema também. Então, existe uma interligação muito forte. E isso é fisiologia, né? Então, também vai desse expertise, desse entendimento. Por isso que os médicos vão se especializando muito e por isso que os farmacêuticos também precisam se especializar para entenderem esses mecanismos, a fisiologia com que isso acontece. O hormônio circula no sangue com uma proteína. E não circula, uma parte é livre. Aí eu costumo dizer, e a parte livre que é ativa? Uma parte pequenininha que é livre, mas é suficiente. Né? Mas, se eu tiver a proteína demais e nem esse tiquinho está livre, aí não vai funcionar. Né? Isso é muito o que acontece com o homem. O homem não tem tanto o declínio da glândula como tem a mulher. O homem não deixa de produzir testosterona, mas o metabolismo dele é um pouco diferente. O que acontece no envelhecimento aumenta a proteína de ligação por vários fatores. Né? Então, aumenta essa proteína. Então, aquela testosterona que estava circulando não está mais livre. Aquele pouquinho que era, é menos ainda. Aquela pitadinha suficiente virou menos do que a pitadinha suficiente, por causa da proteína que está alta. Então, muitas vezes, não adianta dar testosterona, tem que abaixar a proteína. E é outra estratégia. Então, todo um conhecimento, sabe? E aí vem os paradigmas. Não funciona a testosterona, eu faço e não funciona. Porque não é só a dose do hormônio. Tem tudo isso. Nossa. Nem é só a preparação. Tem a fisiologia, é importante dizer também. Nem sempre é que a dose está ok. Antes de mexer na dose, idealmente tem que se buscar o que será que está acontecendo com a fisiologia. Será que é a proteína? E dá para saber isso via a avaliação clínica, via exames, né? Tem formas de conhecer, mas tem que investigar. Isso mudou muito de uns anos para cá também. Esse olhar integrativo mudou também aí. Então, hoje os médicos, eles investigam mais. Então, o que acontecia? Do transdérmico não funciona. Vou dar injeção. No caso do homem, né? Que tem as injeções. O transdérmico não está funcionando. Vou passar para injeção. O transdérmico tem um caminho diferente para percorrer, né? Em compensação, a injeção é uma injeção de depósito que dura alguns meses. Se o paciente se sentir mal, tiver alguma intercorrência, também não tem o que fazer.
não dá para interromper. Ele vai ter que metabolizar aquele hormônio. Então, a segurança maior, ela está no transdérmico, na segurança. Embora a via injetável é muito usada, principalmente para reposição de testosterona no homem, é bastante usada e bastante eficiente. Mas tem espaço para todos, né? Então, tem um momento que é do injetável, tem um momento que é do transdérmico. Mas tem que entender que o transdérmico você precisa dar o terreno para funcionar. E não é só a dose e só o veículo, é também a fisiologia. Nossa, Reginaldo, não é tão fácil assim não, Lucão. Sentar a caneta no hormônio, né? Vou sentar... É que se deixa eu falar aqui, eu vou falar. Mas eu tô pensando aqui, porque assim, 10, 20 anos ainda tem muito ainda, igual falamos da urologia, ainda tem mercado para crescer, a gineco ainda com certeza tem muito campo. Tem sim. E a oportunidade para as farmácias magistrais isso. Ah, sem dúvida. Para mostrar essa parte do individualizado. Porque não tem como fazer em grande. Vou fazer tudo em grande. Não, o seu hormônio é de um jeito, o reloginho é de... né? Cada um funciona de uma forma. Então, nossa, precisa muito da farmácia magistral. Muito. É um ajuste fino. O sucesso está nesse ajuste fino. E então precisa muito da farmácia. No meu entendimento, o grande sucesso da terapia hormonal como ela está hoje, pela via transdérmica, essa felicidade que algumas pacientes sentem com terapia, que você não pode tirar delas, né? Tem algumas mulheres que elas mudaram a vida e os depoimentos são assim, mudou minha vida, salvou meu casamento, salvou minha vida e não me tire isso. Que foi o que aconteceu lá, há 20 anos atrás, na publicação do WHI, que tiraram da mulher. Naquela hora tiraram. Talvez por isso que, como as pessoas mudaram hoje, as pessoas são diferentes, se buscam informação, talvez parte desse movimento veio das mulheres. Opa, peraí, mas como é que eu fico nessa história? Vocês não me dão mais terapia hormonal e como é que eu vou fazer com meus sintomas e com a minha vida? Então, elas ficaram muito bem, ficaram muito satisfeitas. E graças à personalização. Então, tem sim um espaço muito grande, especialmente quando a farmácia se dedica a essa área, né? Porque tem farmácias que são mais generalistas, assim como médicos, né? Tem médicos generalistas, clínicos gerais, generalistas, né? Mas que não tem um aprofundamento numa determinada área. Farmácias também, você vai ter farmácias mais generalistas e farmácias que se aprofundam numa determinada área. E uma área que hoje é muito bem sucedida é a saúde da mulher na farmácia, como um nicho, né, de atuação. Entendi. E dá tanto para fazer tanto o gel transdérmico e ele utilizar outras terapias junto, associado, um suplemento, por exemplo. Vamos pegar a urologia como exemplo, que a gente também atuou um período na urologia, mas a gente não foi com transdérmico. Vamos supor uma maca peruana, um tribulus terrestre, uma ashwagandha. Uhum. E ele também prescreveu um gel transdérmico, sei lá, de testosterona. Isso seria legal ou não? Aí vai de novo, o indivíduo por indivíduo. Fisiologia, aí vai de cada um, né? Vai de cada um, é individualizado, mas sem dúvida, é o que eu falo, a modulação hormonal não se faz apenas com hormônios. É modulação. Então, você tem que ajudar o organismo de uma maneira geral. Muitas vezes é um antioxidante, um anti-inflamatório, um modulador para a saúde intestinal, e vocês também têm muita experiência nisso. Se a saúde intestinal não estiver boa, não há terapia, nem hormonal e nem nenhuma que vai funcionar. Hoje a gente sabe disso. O conhecimento sobre o papel dessa nossa parede intestinal e dos habitantes que habitam nela. Gente, esses habitantes, esses caras são e da nossa residência, né, da nossa microbiota residente ali, a importância que isso tem para a nossa saúde é brutal. Então, se não estiver bem, nem a terapia hormonal vai funcionar. Então, percebe o conhecimento integrativo? Então, é saúde intestinal que tem que ser vista, anti-inflamatório, antioxidante. Tem muitos suplementos também que podem entrar hoje. Ômega 3 é tão importante para as pessoas. Coenzima Q10. Então, cabe sim a suplementação. E os médicos integrativos entendem dessa forma. Isso também era uma barreira lá atrás, que dificilmente um ginecologista ia prescrever uma suplementação nutricional junto com a terapia hormonal. Eu brinco que idealmente não seria, teria que começar com a suplementação nutricional para arrumar o organismo primeiro, né? Para dar aquela ajeitada. Só que nós somos seres ansiosos. Imagina, só acontece no Brasil. Só acontece na França. Então, o médico ele faz a suplementação paralelamente à terapia hormonal. Mas, idealmente, no mundo ideal,
se for o caso, e na maioria dos casos ele antes desinflama aquela paciente, ele antes vai desinflamar, vai cuidar do intestino, da saúde intestinal, vai entrar com suplementação, vai mudar o hábito de vida daquela paciente e depois começar a terapia hormonal. Como ninguém quer esperar, então ele faz paralelo. Mas é muito importante. Quando eu falo sobre terapia hormonal, muitas vezes o assunto é terapia hormonal, como é aqui. A gente não vai destrinchar suplemento. Mas é muito importante dizer que é o arcabouço, sabe? Então, a nutrição, muitas vezes elementos minerais, como eu dei exemplo do zinco, selênio, magnésio. Como a pessoa vive sem magnésio? E esses elementos vêm de onde, gente? Da terra, do alimento. E o que a gente come hoje? A gente come tanto elemento da terra hoje, nem come tanto elemento, vem tudo das caixinhas. Não vem da terra, vem da caixinha. E de uma dedada antes, uma dedada e chega a caixinha pra você. Entendeu? E do saquinho que a gente abre. Né? Dá dedada no aplicativo e chega a caixinha pra você com a comida. Com dedada tudo. do quê, rapaz? Não, dedada Calma, da... dedada não é da urologia, não é da urologia. Já imaginei urologista. Rapaz, não, mas a mente não tá poluída. Você vai chamar o doutor Edson aqui, não é a primeira opinião, é a segunda opinião. Já me veio o doutor Edson na cabeça. Ave Maria, dedada. Eu fiquei, caramba. Eu explico o aplicativo, Reginaldo. Só ficar apertando já perde as coisas. Já entendemos, calma. É que a Giovana olhou pra minha cara assim, o Júlio não entendeu. Não, eu olhei até minha sombra. Eita, só faltava ele entender. Calma, não tem nada a ver com urologia. Calma, dedada. Vai lá, calma, não é isso. Você estava falando sobre essa questão, o Júlio mencionou sobre a farmácia, né? E você, na introdução de um produto pro segmento. Vocês faziam um trabalho muito de educação continuada, há mais de 10 anos, né? Você acha que essa educação está mais fraca ou mais forte antes ou depois do seu trabalho? O que você sente hoje? Lógico, por mais que tenha aumentado o integrativo, tudo, mas que você sente ainda que falta muito manter essa educação continuada? Falta, Glauco, falta manter, sim. Avançou muito, avançou de forma assim, muito significativa em comparação a antes de 10 anos atrás, né? Avançou muito. Então, acho muito importante a educação continuada para profissionais de saúde. Porque a ciência muda, tudo evolui, então não dá. E, além disso, porque também o universo é muito grande. Então, às vezes, tem um determinado médico, uma determinada localidade que nunca ouviu falar, né? Ou uma farmácia que não está muito familiarizada. Então, tenho certeza que essa educação continuada tem que ser cada vez ampliada, né, cada vez maior para profissionais de saúde, seja na terapia hormonal da menopausa ou qualquer outro contexto, mas dentro desse contexto é muito importante, porque a ciência vem evoluindo muito, sim. Então a gente deve acompanhar. Então, mesmo eu estudei isso há 20 anos atrás, mas era diferente, agora mudou a janela de oportunidade, mudou o caráter da terapia hormonal, hoje é muito mais, visto também com caráter de prevenção, coisas que era pecado dizer lá atrás, como, por exemplo, que estrogênio protege contra perda de massa óssea, protege a mulher da osteoporose. Há 20 anos era pecado, era pedrada. Como? Era pedrada. Hoje está nos guias. Hoje qualquer ginecologista sabe disso, ou a grande maioria, que a terapia estrogênica pode ser usada como prevenção da osteoporose. Se é como prevenção, não é quando a osteoporose está instalada. Não é quando a mulher tem 60, 65, 70 anos. É quando ela tem de 40 a 50. A idade é relativa, tá? A idade é muito variável. Sim, sim. Mas quando a gente protege o osso dessa mulher? Não é quando ela está com 60 anos ou 70 anos. Aí pouco se faz mais. Aí o tratamento é outro. Se ela já tem a perda de massa óssea, o tratamento é outro. Aí o hormônio não vai funcionar. Mas antes dela perder aquela massa óssea, com certeza. E hoje está lá nos guias que pode ser usado como prevenção primária. Prevenção primária da osteoporose. Não existia isso há 20 anos atrás. Isso, na verdade, isso tem 10 anos. Nossa, Reginaldo, então, e pensar na osteoporose que é silenciosa, né? Ninguém vê. Tá ali, só de sabe repente, lesionei, teve uma lesão e descobre que... E na segunda fratura, não tem volta, né? Dizem que depois da segunda... O idoso, a queda e a fratura no idoso é uma coisa assim, sabe? Mórbida, de ele entrar no estado de morbidade e dificilmente vai voltar. É muito diferente de uma pessoa de 20 e poucos anos fraturar um osso. O idoso, uma mulher,
Já a mais idosa, fraturar um osso é muito complicado. E fratura do nada. Quebra um fêmur, que é um osso, né, grande, do nada. Do nada. Então, é muito importante isso, é muito sério. E não adianta, depois que já está instalada, né, o osso ele vai perdendo a massa óssea. E o hormônio ele tem um papel direto aí. O hormônio é vida, né? A gente fala, premissa, hormônio é vida para a natureza. Quando o hormônio cai é porque aquele organismo não precisa mais continuar. Mais ou menos é isso. E do corpo, acho que é a substância mais forte que tem, será? Eu viajei aqui agora. Tipo, o mineral tem a sua ação, as vitaminas têm a sua ação, mas o hormônio, ele parece, sabe, daqueles classificação de, sei lá, de potência. De potência. Você vai, esse aqui, o hormônio é o que... se você pensar em tireoide, por exemplo, aqueles hormônios são produzidos em quantidades mínimas. Nossa. E tem um efeito gigante. Você imagina, né? Um negocinho assim, quantidades mínimas. Eu acho potência. Não, né? É porque tem receptor. A explicação farmacológica para isso é que tem um receptor para ele, aonde ele tem que agir. Então, o nosso corpo é uma máquina... Acho que eu te interrompi. Não. Eu vou concluir depois. O nosso corpo é uma máquina inteligente. Ele só produz o que precisa, pelo tempo que precisa, a quantidade necessária. Não gasta energia à toa. O nosso corpo é uma máquina muito inteligente que não gasta à toa. Então, é aquele pouquinho, tem receptor para ele. Então, ele não precisa ficar louco, o hormônio, né? O hormônio não precisa ficar correndo atrás de nada. Cadê o rolê? Então tem que fazer aqui. Onde é? Tem que fazer onde é aqui dentro. Aqueles ursos. Ai, meu Deus, vou correr pra lá, vou fazer... Não tem isso. Não, tá, calma. Ele sabe. Tem alguém ele sabe exatamente onde é para agir. Por isso que a quantidade, por isso que é potente, né? O fármaco potente, ele tem um receptor próprio. Não, o exemplo que você deu no orquestração. Só que a aula que ela deu aqui é orquestração, cara. Não tem, é o hormônio. Ele ganha pau e perdeu, não tem como. Não tem. Cortisol hoje é os mais prescritos hoje. Cortisol, galera. Os médicos. Testosterona, acho que é o... Testosterona, o grande campeão é testosterona. Aí na menopausa, né, seguido por estriol, eventualmente, que são as moléculas mais usadas, e a progesterona, mas o campeão é a testosterona. Hormônio tiroidiano quando é o caso, o cortisol também quando é o caso. Também né? Não é para todos. Não é para todos também. Nenhum é para todos, né? Mas não é para todos. Que o nosso corpo também é preparado. O cortisol é um hormônio de pulsos, né? De picos. Ele não é para ficar. O problema é que a gente anda nossa ancestralidade, o cortisol, ele tinha um pico de manhã que era para caçar o café da manhã. Era porque o ser humano, o Homo sapiens ali, tinha que sair para caçar o café da manhã. Depois que ele caçava o café da manhã, ele vinha belo e tranquilo lá com o mamute, que não era, né? Quem caçava um mamute todo dia. Mas ele vinha lá com o seu café da manhã, que muitas vezes nem era animal, né? Mas ele vinha com o seu café da manhã. E aí ele ficava bem o resto do dia. Acabou. Tô alimentado, agora eu vou ficar aqui, olhando a brisa. E o cortisol, ele é para o pico que você necessita, ele é o nosso manejo do estresse, da situação estressante. Então, lógico que lá na nossa ancestralidade, sair para caçar era uma das situações estressantes. Como é que nós vivemos hoje? Com esse estresse o dia inteiro, você sai daqui, entra ali, com estresse. Então, a necessidade dessa produção de cortisol mudou muito. E isso balançou um pouco esse equilíbrio, né? Então, o primeiro passo também, quando nós estávamos falando dos passos aí, é manejar o estresse. Até porque a mesma glândula que faz o cortisol também faz os precursores de testosterona. É suprarrenal, aquela glândula que fica em cima dos rins, ela também faz precursor. Então, eu falo que testosterona é um hormônio tão importante que ele tem backup, né? Então, ele tem uma produção também, fora do ovário na mulher e do testículo no homem, tem backup. Só que, como backup, ele é uma produção secundária. Para essa glândula que produz o cortisol também, o cortisol é mais importante. Ele é de vital importância, né? Porque para nós é de vital importância. Sim. E se você está o tempo todo exigindo que aquela glândula faça cortisol, quando ela vai produzir precursor de testosterona? Não vai, né? E aí você tem uma falta da testosterona. Porque o cortisol, para a nossa máquina inteligente, é mais importante para a nossa máquina, não para nós, né? Porque a gente vive sem esses hormônios esteroidais sexuais. Vive muito mal. Vive mal. Mas sem cortisol não, ele é de vital importância. Então, como o nosso corpo é inteligente, quem vai sofrer? O andrógeno, né? A testosterona. Então, se deve modular
manejar o estresse. E aí podem entrar estratégias nutricionais também, como uma ashwagandha, uma rhodiola, zinco, magnésio. Um silício, de repente. Não, que silício acho que vai mais para a É, parte não, de construção, né? Construção. De construção. Mas Essa essa parte parte óssea, eu tava sempre pensando quando eu penso na em parte silício, eu penso em construção. Construção. Nossa, Cabelo, pele, unha, ó. cartilagem, E osso. ossos também, né? Osso Sabe uma também. coisa que Osso eu também. fico um pouco... Cartilagem, articulações, né? Articulações. Quanto de oportunidade tem o silício ainda no mercado magistral, né? E Ah, querendo ou não, gigante. foi Eu muito não usado vivo sem. cabelo, pele e unha, né? É. Mas para a parte óssea, não... Digo assim, não exploraram tanto assim os benefícios, né? Quando eu falava, na época da distribuidora, quando eu falava sobre saúde da mulher para ginecologistas, nós sempre falávamos do silício, porque ele, como coadjuvante, como terapia coadjuvante, ele é muito importante para a mulher. Para as minhas amigas que me perguntam, eu recomendo para todas. Silício E eu não fico sem já há algum tempo. Silício eu falo que é... É uma oportunidade gigante. E eu penso para aquela numa estrutura farmácia que também. faz acolhimento da paciente, tem muitas coisas que a gente pode ajudar, sabe? Lógico que o hormônio, a prescrição é médica, é importante dizer isso também. A terapia hormonal é prescrita pelo médico. A farmácia, o farmacêutico que faz esse trabalho de atenção farmacêutica, ele faz o acolhimento, essa paciente tem muitas dúvidas, essa paciente precisa de muito apoio, de muito suporte, e o farmacêutico é capaz de ajudar muito. E, paralelamente, ele pode ajudar de forma pontual também, né? Um silício junto, associado, como coadjuvante. Então, tem muita coisa que pode ser feita pelo farmacêutico nesse acolhimento, além de atender a prescrição da terapia hormonal com maestria, né? E também é interessante o farmacêutico se especializar também nessa parte hormonal, né? Com certeza. Isso é Porque importante. não sai na Por faculdade essa sabendo. por essa conversa, vocês viram que a coisa é assim. Eu falo que é relativamente complicada e muito extensa. Sim. E muito extensa. Então, tem muitas interligações, tem uma conexão muito grande com o resto do corpo. Não dá para a gente pensar só, como a gente pensava antigamente, só em estrogênio, progesterona e testosterona. Tem toda uma interligação com o resto do corpo. Então, quanto mais conhecer, melhor. Claro, sem dúvida. Então, precisa bastante. Aí você falando, eu fico pensando, nossa, a gente atuava muito na ortopedia, na reumatologia, mas a gente ia até aqui. Quando chegava essa parte mais hormonal, já era... Vamos dizer, os adaptógenos, é o termo correto? Tinha os adaptógenos que a gente poderia... Aí a gente entrava, mas assim, a parte de transdérmico, por exemplo... Regula parcialmente o cortisol. Tem minerais também, você vai precisar de cálcio, vitamina D, mas a absorção desses elementos todos é sempre muito mais eficiente de forma preventiva, quando a mulher é jovem, né? Não adianta cálcio, encher de cálcio uma mulher de 70 anos. Deixa ela dura. Endurecer. Não vai absorver. Uma coisa que você falou sobre o farmacêutico, mas tem farmacêutico que pode pensar assim, mas Reginaldo, eu vou fazer atenção farmacêutica, eu vou entrar em atrito com o médico. Seus colegas às vezes, não, Reginaldo, isso aí que você está falando é loucura. Se eu fizer isso no meu bairro, na minha cidade, o médico vai jogar uma bomba na minha farmácia. Tipo, sei lá, teria tem ainda esse... um paradigma também para a gente quebrar, desmistificar. Boa. Há que ser desmistificado isso. Porque é um trabalho multidisciplinar, sabe? Que só beneficia a paciente. Que principalmente beneficia a paciente, esse trabalho multidisciplinar. Porque é complementar. O trabalho do farmacêutico ele é muito complementar ao do médico. Então, se o farmacêutico tiver a oportunidade de mostrar essa característica complementar, coadjuvante, para o médico, o trabalho é maravilhoso, né? Porque o resultado é muito mais rápido. Até para a adesão da paciente. O farmacêutico ele tem um papel primordial na adesão da paciente. Aquela paciente que começou o tratamento ansiosa e 15 dias depois quer resultado. Aí ela vai falar com o médico? Não vai, né? Porque 15 dias depois ela nem tem retorno marcado ainda. Então, o papel da farmácia nessa hora para explicar, 15 dias ainda não. Vamos observar como é que você está indo, o que melhorou, o que não melhorou, como é que você está se sentindo. Eu vou te acompanhar de perto, isso é o papel do farmacêutico. Eu vou te acompanhar e vamos acompanhar esse tratamento. Muitas vezes é ajustar alguma coisa ali no seu estilo de vida, na sua vida. Está fazendo exercício? O médico te deu testosterona, você está indo para academia? Vamos conversar comigo aqui de mulher para mulher, né?
Você está indo para academia todo dia, ou o que foi programado para você, né? O jeito que foi orientado para você por um preparador físico, está cumprindo a sua parte do tratamento, né? E isso é um papel muito importante, que não vai entrar em conflito de jeito nenhum, só vai fazer quando ela voltar, porque geralmente esse médico vai rever essa paciente 2, 3 meses depois, porque também muito antes não é suficiente. Não é suficiente. Uma mudança para aparecer 2 ou 3 meses, né? Eu costumo brincar que 1 mês é pouco, 2 é legal, 3 a paciente pode fugir. Então eu falo para o médico, chama ela com 2 meses para ela não escapulir. E a chance dela não escapulir é a farmácia abraçar, sabe? Junto com o médico. Não escapole, não vai fugir, não. Vem cá, vamos conversar, vamos ver o que está faltando, o que você pode conversar com o seu médico, o que a gente pode fazer. Então, é um trabalho totalmente complementar. Nossa, totalmente multidisciplinar e complementar. É um elo, né, do médico com a farmácia, no sentido assim, sabe? É o que você falou. É a adesão do tratamento, porque muitas vezes a pessoa vai no médico, o médico prescreve, ele não volta no retorno, acontece, não usou o médico, sumiu. A farmácia, ela conseguiu, doutor, seu paciente veio aqui, teve dúvida. Eu vejo isso como uma... Eu coloquei esse ponto de vista aqui, porque acontece às vezes, você vai falar da atenção farmacêutica, não, mas isso aí vai dar problema. Aí eu tentei, mas como que você tentou? Como que você chegou falando? É tudo a questão de conversar. A Reginalda pontuou. Tá louco. E é o que vai fazer ela voltar no médico. Não, tô vendo o resultado, tô indo bem, tô direitinho. Eu vou... O médico pediu para voltar, eu vou voltar lá. Porque o que pode acontecer é isso mesmo. Ela não volta mais. Aí ela muda, vai para um outro médico. O problema é o mesmo, porque precisa de ajuste. Essa terapia precisa de ajuste. E o farmacêutico, ele complementa essas instruções, sabe? Ele vai explicar muitas vezes, porque é complementar. Não que o médico não explicou por qualquer motivo, só porque um complementa o outro. Então, existe um tempo de consulta médica e um tempo que essa paciente pode dispor do farmacêutico lá na farmácia para complementar as orientações, o tratamento, as dicas. E o farmacêutico vai acompanhar. Então, hoje, cada vez mais, tem muitos farmacêuticos fazendo isso, acompanhando de forma efetiva, porque isso nós sempre fizemos, a vida toda, né? Agora é regulamentado, tudo direitinho, mas nós sempre orientamos o paciente. Eu, na minha época lá, voltando lá na minha época de manejo da dor, imagino que eu tinha que ajudar um paciente no manejo da dor, que também demora tempo, sabe? Para surtir resultado do tratamento. Então, eu também já fazia esse trabalho lá atrás. Então, é do farmacêutico, atendimento clínico. Hoje é regulamentado, mas a característica clínica é do farmacêutico, é inerente da formação. Então, todo farmacêutico sai clínico da faculdade, todo farmacêutico. Claro que tem que estudar, se especializar para poder fazer a orientação da melhor forma, assim como o médico. Mas a gente sai da faculdade clínico, aí vai se especializando. Por isso que o nicho é importante, a área de atuação. Então, se trabalha na saúde da mulher, você vai estudar muito saúde da mulher, para fazer esse atendimento para a mulher. O acolhimento. O acolhimento. Não que o médico não dê, igual você falou, muito bem, ele dá as orientações, passa, mas às vezes o paciente esquece ali e a farmácia é o acolhimento. Vai ao final, ele vai chegar ali, uma pessoa que está num tratamento, a farmácia vem aqui, pega na mão, né? Ou às vezes algum farmacêutico está assistindo a gente e fala, mas tem erro. Às vezes pode acontecer, sabe? É mesmo, a gente pode fazer... 586 RDC, né? 586. É a resolução Federal de Farmácia. 586 é prescrição, 585 é o atendimento clínico, né? O trabalho clínico do farmacêutico, a regulamentação, e a regulamentação da prescrição 586. Não, perfeito. Conselho a G vai deixar no descritivo aí, viu, G? Mandei para você já. Vou deixar no descritivo. Que é importante, né, Reginaldo? Às vezes tem, mas qual que eu procuro? Tá aqui. A gente já tá aí informando. Mas tem que estudar, tem que estudar, cursos, pós-graduação. A pós-graduação também ela é generalista. Então, ela vai te dar aspectos clínicos de forma generalista. Você vai ver um pouquinho de ginecologia, um pouquinho de urologia, né? Porque é uma pós-graduação. E aí, eu quero trabalhar com saúde da mulher. Agora eu tenho que mergulhar na saúde da mulher. Então, aí vai afunilando, sabe? Esse conhecimento, sim. O profissional de saúde é assim, todos, né? Vai afunilando. É assim na nutrição também. A nutricionista começa a receber muito paciente para emagrecer. Então, ela vai afunilando naquele caminho. O ginecologista. Eu tenho muita demanda de mulheres na menopausa. Eu vou aprender menopausa.
O ginecologista acontece uma coisa interessante, que quando ele se forma, ele faz parto, né? Aí as mulheres, as pacientes dele vão envelhecendo, e aí chega um determinado momento que ele passa a fazer terapia hormonal da menopausa, para aquelas que ele fez o parto. Isso é muito comum. Doideira, né? Legal, doideira. Ô, Reginaldo, que aula que você deu aqui. Obrigado mais uma vez por compartilhar tanto conhecimento. A gente aprende, as pessoas que estão nos assistindo, principalmente esse assunto aqui, acho que tira o que você falou, desmistificar, tirar qualquer mito aí, qualquer coisa que ficou na cabeça, aquela coisa lente, não funciona. Eu acredito que nesse bate-papo aqui você esclareceu muito. Se um médico estiver assistindo, vai falar assim, então tá. Um farmacêutico também. Qualquer profissional, inclusive um representante, né? Sim. Você tá assistindo isso, amiga, é uma aula pra você, não vou visitar gineco. Ter uma aula dessa, tem vários, tão difícil. É caro pra ter uma aula dessa assim com ela. Já pensa nisso, valoriza. E aqui é gratuito. Não custa nada. Você que tá chegando aí, já deixa um like pra gente, senta o dedo, se inscreva. Compartilhe e dê esses comentários. Só não deixe letras garrafas. Pode deixar letras garrafas, não tem problema não. Quebrou. Vai ser bem-vindo. Reginaldo, a gente chegou no final. Passa rápido. Parece que não, né? Passa rápido. Mas a gente vai falar. Cara, faltou alguma coisa? Acho que a gente fechou todas as janelas do Windows aqui. Se tiver alguma... Se ficou alguma aberta aí... Vocês não falaram... Sem preguiça. A gente já vai... Reginaldo. Aqui. Gira isso aqui. E a gente sempre pede pro convidado olhar pra Cindy Lauper aqui e dar um recado, porque estamos no presente, talvez alguém assistindo aí no futuro, ou no futuro, no presente, alguma coisa assim, mas vai coar pela eternidade esse vídeo. Seus parentes, familiares, amigos, alguém vai ver. A coisa mais prazerosa, né, que a gente fala, quando você tá na TV, porque não tem mais TV, é só aparelho, né? Televisão, acaba essas coisas, não. Você tá lá no YouTube, você vê a minha cara, eu falo, olha a minha cara de traquinas lá. Ou e aquele convidado? Eu falei, não tem coisa mais gratificante, porque eu vejo... Nosso conteúdo está chegando para quem precisa. E o profissional de saúde, nessa velocidade que a gente vive, é muito importante esse momento aqui para compartilhar a experiência de quem já viveu, já apanhou pra caramba. Fala, amigão, não vai para esse caminho, tá aqui. Aí é para você e assim. E você pode também, igual a Xuxa, tá? Um beijo pra minha mãe. Já que eu posso mandar um beijo, filha? Um beijo pra você, Bia do futuro. Beijo, Helena, e beijo, Isaac do futuro. Né? Vamos lá. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo e quero dizer que para o profissional de saúde, seja ele médico, farmacêutico, eu na minha formação de farmacêutica, de profissional de saúde, não tem nada mais gratificante do que melhorar a saúde e a qualidade de vida dos pacientes. Então, quem trabalha com pessoas é porque gosta de pessoas. Então, eu escolhi, como eu falei para os meninos aqui lá no começo, eu escolhi ser farmacêutica, não é porque eu gosto de química, é porque eu gosto de pessoas, de gente, de bichos, eventualmente, de animais também, né? Mas de seres vivos. E assim, todo profissional de saúde é assim. Então, nada mais gratificante. Então, o que nós devemos buscar é sempre esse conhecimento, de que forma eu posso usar o meu conhecimento para ajudar as pessoas e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É o que eu venho buscando fazer. Como eu falei para vocês, eu comecei na farmácia, hoje eu tenho uma empresa de treinamentos. Então, o treinamento também tem esse viés de ajudar pessoas, né? De melhorar a qualidade de vida e ajudar a vida das pessoas. Nós todos, né, os seres humanos, estão aí para conviverem juntos, mas especialmente o profissional de saúde. Então, eu quero pedir para vocês também compartilharem esse vídeo com quem precisa dessa mensagem. Não são poucas, muita gente pode ouvir e se beneficiar e se sentir mais tranquilo, mais seguro, seja um profissional de saúde na sua prescrição, um médico para prescrever, seja uma paciente passando por uma fase difícil. Então, muita gente pode se beneficiar muito. Então, compartilhe, né? Deu crédito aqui para os meninos, vamos compartilhar esse vídeo, curtam. E é isso, gente. Uma honra muito grande estar aqui, um prazer muito grande, uma alegria muito grande. Eu falo desse assunto, se deixar eu vou falando, né? Que bom, então né? Tem que pôr um break aqui. Segunda parte, vai segunda parte 2. Parte 2. Calma, que vocês vão ver as canetinhas aqui do gênero. Não para, né? Mas, Reginaldo, obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Obrigada, Glauco, Júlio. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, se tchau. não for antes. Tchau, tchau. Gostou? Hoje eu tô paquito, né? Giovana, corta o som dele, Giovana. Tira o Glauco da sala.